Prezados alunos, hoje nós vamos ver uma aula falando sobre ângulos formados por duas paralelas, retas paralelas e uma transversal. Essa vai ser a nossa primeira parte. A segunda parte eu vou fazer a resolução de alguns exercícios para que você aprimore a teoria. Um beijo! Ângulos formados por duas paralelas e uma transversal. Temos aqui duas retas verdes, M e N, paralelas, e T, a transversal, essa reta concorrente que corta as retas paralelas M e N. A representação de retas paralelas é desta forma. Eu leio aqui que M é paralela a N. Vamos observar aqui os ângulos que essa paralela M forma com a transversal e comparar esses ângulos com os que essa mesma transversal forma com a paralela N. Primeiro vamos fazer uma observação, uma vivência. Trouxe o transferidor, vou colocar o meu transferidor e tomar como referência a reta N. Vou medir o ângulo que essa reta N forma com a transversal. Justapor, posicionar direitinho para ficar uma coisa bem organizada. Ok. Então, este ângulo aqui mede 109 graus, um ângulo obtuso. O ângulo adjacente ao lado de, quer dizer, vizinho, mede quanto? 71 graus, porque nós sabemos que esses dois ângulos são ângulos suplementares. Agora, deixa eu fazer a experiência com vocês. Observe que é o mesmo ângulo, eu só fiz copiar. Se eu deslizar esta abertura sobre a transversal e fazer uma das semirretas coincidir com a reta M, verifique que a abertura é a mesma, os ângulos não mudaram. Esses ângulos, eles têm as mesmas medidas, inclusive eles são chamados de ângulos correspondentes, que em breve veremos o porquê dessa classificação. Se este ângulo mede 190 graus, o adjacente, fazer mais uma cópia, retirar esse transferidor daqui, trazer para cá para ficar uma coisa mais limpa, sobre a mesma transversal. O ângulo adjacente, o suplementar, vai medir quanto? Vai medir 71 graus. Deixa eu colocar aqui 71 graus. 71 graus. 71 graus. Então, este ângulo adjacente vai medir 71 graus, pois eles são suplementares. Este ângulo aqui adjacente vai medir 71 graus. Agora, observe que o mesmo não vai ocorrer com essas duas retas aqui, vermelhas, R e S, e essa transversal, a concorrente, essa reta que corta as retas vermelhas R e S. Eu vou colocar aqui o transferidor e fazer o mesmo cálculo, para vocês perceberem, fazer lá de cá, um ângulo agudo. Vamos lá. Pronto. Deixa eu alinhar. Alinhar melhor. E observe esse ângulo, 55 graus. Se eu pegar esta medida deste ângulo e deslizar essa mesma abertura sobre a transversal T1, este ângulo vermelho, este ângulo daqui, não vai medir 55 graus. Visivelmente, você está percebendo que ele mede menos que 55 graus. Então, nas paralelas cortadas por uma transversal, esses dois ângulos têm as mesmas medidas, são congruentes. E os seus suplementares também são congruentes. Agora, vamos às classificações, visto que você já viu a essência. Primeiro lugar, observe a figura, dados as retas M paralela a N e T, a transversal, vamos classificar os ângulos assinalados abaixo. Então, esta figura foi dividida em 3 semiplanos, um azul, 2 amarelos, e nós vamos relacionar os ângulos formados por esta paralela e a transversal T com os ângulos formados com a outra paralela e a mesma transversal. Primeiro, vamos relembrar aqui
as considerações em termos de medidas que nós vimos no slide anterior. Vou fazer aqui, deixar o foco só nessa região, para vocês lembrarem das classificações que nós já temos. Por exemplo, esse ângulo e esse que medem 43 graus, eles são ângulos opostos pelo mesmo vértice. Esses dois ângulos adjacentes que somam 180 graus, eles são ângulos suplementares. Analogamente, esses dois ângulos são opostos pelo mesmo vértice. Veja que as medidas são 8 medidas, 4 medidas aqui, 4 medidas aqui, todas congruentes 2 a 2. De novo, opostos pelo mesmo vértice são congruentes, opostos pelo mesmo vértice são congruentes, os adjacentes aqui são suplementares. Agora que nós relembramos essa classificação quanto às medidas, vamos retornar aqui. Bem, vamos primeiro identificar os ângulos que são internos e os externos. A nossa referência para internos e externos serão as paralelas, ok? Então, esses ângulos que estão entre as paralelas na região azul, X, Y, C e D, são ângulos internos. Os que estão na região amarela, A, B, Z e W, são ângulos externos. Vamos agora classificar os ângulos formados nesta paralela com a transversal T, com os ângulos formados com a outra paralela e a mesma transversal T. Y e B. Y e B são ângulos correspondentes. Veja que um está na parte interna das paralelas, o outro está na parte externa. Esses ângulos são chamados de correspondentes. Y e B são correspondentes. X e A são correspondentes. Z e D correspondentes. W e C correspondentes. E quanto às medidas, o que é que você pode me dizer nas paralelas sobre os ângulos correspondentes? Eles são congruentes. Eles são congruentes. Agora vamos a outra classificação. As outras, no caso. As outras classificações vão se referir à transversal. Esses ângulos D e X são chamados de alternos internos. Por que alternos? Um fica de um lado da transversal, numa paralela, e o outro fica do outro lado da transversal, com a outra paralela. Então, esses ângulos são chamados de alternos internos, estão em lados alternados, em lados diferentes da transversal. C e Y também são alternos internos. E quanto às medidas, o que é que os alternos internos são? Os alternos internos também são congruentes. Agora vamos para os alternos externos, B e W, A e Z. Quantas medidas? 137, 137, 43 e 43 são congruentes. Próxima classificação são os colaterais. Co significa mesmo, lateral significa lado. Colaterais são ângulos que estão do mesmo lado da transversal. Então, X e C são colaterais internos. D e Y são colaterais internos. A e W, colaterais externos. B e Z, colaterais externos. E sobre os colaterais, sejam internos ou externos, o que é que a gente pode dizer sobre as medidas? 43 e 137, eles são suplementares. 137 e 43, suplementares. Colaterais externos, são suplementares. Colaterais internos, são suplementares. E aqui eu trago uma tabela para que você possa, de forma organizada, ter uma visão geral dos nomes e das classificações, tanto a classificação posicional como as classificações de medidas. Em seguida, eu vou trazer 2 questões envolvendo esses conceitos. Um beijo!